Oiê, tudo bem, pessoal? Por aqui tudo certo? Bem-vindo ao meu canal Ideia Rosseto. E esse vídeo é para contar um pouquinho para vocês como é morar em Balneário Camboriú e o que me fez também tomar a decisão de vir morar aqui em Balneário Camboriú. Primeiramente, quando eu tomei a decisão, eu trabalhava em uma padaria lá na minha cidade. Eu sou do interior de São Paulo, da cidade de Ourinhos, e eu trabalhava em uma padaria. Eu já morava sozinha na época. E em meio à pandemia, tava o caos, tava aquele negócio de não podia sair de casa, tinha que ficar 14 dias em casa por conta do Covid, realmente estava o caos. Eu comecei a entrar em pensamento, falava assim, o mundo tá acabando e eu não fiz nada, o mundo tá acabando e não fiz nada. E eu falei, é agora ou nunca mais, vou tomar uma decisão, vou fazer alguma coisa. E foi onde eu comecei a me estruturar para vir para Balneário Camboriú. Até então eu não conhecia a cidade, eu vim uma vez só, quando eu tentei morar aqui a primeira vez, mas mas por problemas de relacionamento eu acabei tendo que voltar para a cidade, mas eu não me conformava. Se vocês quiserem saber sobre isso, deixem uma curtida aí e comentem que vocês querem saber um pouco mais, que eu dou detalhes aqui do porquê que eu voltei embora e porquê que eu voltei novamente para Balneário, porque eu decidi que essa cidade seria a minha cidade. Eu gostei daqui desde a primeira vez que eu vim, e quando eu voltei embora pela primeira vez eu falei, eu vou voltar para essa cidade, essa é a minha cidade. E depois de 3 anos eu voltei e eu tô morando aqui já faz 5 anos. Então, quando eu tomei essa decisão pela segunda vez de vir para Balneário Camboriú, eu morava lá em Ourinhos e trabalhava nessa padaria. E em meio à pandemia, eu falei, cara, eu vou embora para Balneário Camboriú, é agora ou nunca. E cheguei no trabalho, eu decidi isso na caminhada, a caminhada da minha casa pro trabalho era 40 minutos. E eu decidi isso na caminhada ali, nos 40 minutos, o sol tava muito quente, eu tava muito triste, esse dia eu tava muito triste. E eu falei, cara, se eu posso morar sozinha e trabalhar na minha cidade, eu posso fazer isso em qualquer lugar. Eu cheguei no meu trabalho, chamei meu patrão falando que eu queria conversar com ele e foi onde eu falei, olha, eu pensei em me mudar para Santa Catarina, mas eu gostaria de saber se você pode dar baixa na minha carteira para mim poder entrar no seguro, porque como tá em meio à pandemia, eu não sei como vai ser em relação a trabalho. Esse foi o hack que eu mudei a minha vida de cidade e que você pode aplicar se caso você quiser ir para outra cidade, se você for bom no que você faz no seu trabalho. Entenderam? E eu falei, eu preciso, né, pelo menos dessa segurança, porque em meio à pandemia eu não sei como tá o trabalho lá. E é isso. Aí ele pegou e falou assim para mim, Ideia, volta para sua casa, descansar um pouco. E ele é o Marcelo, da padaria Record Santa Fé. Então, né, não sei se ele vai chegar a assistir esse vídeo, mas se ele assistir, muito obrigada pela oportunidade, pela segurança, pelo apoio que você me deu quando eu decidi mudar de casa. Fez muito sentido na minha vida e foi um apoio muito grande. Muito obrigada mesmo. Que seu projeto, seu trabalho possa prosperar e dar bons frutos hoje e sempre. Então, ele me colocou no seguro, ele deu baixa na minha carteira e eu tinha 1 mês para cumprir o aviso, eu cumpri o aviso e nesse 1 mês eu devolvi apartamento, eu deixei tudo estruturado para poder estar saindo da cidade. E observação, eu não tinha contado para mãe, eu não tinha contado para pai, eu só tinha contado para 3 amigas, uma não acreditou, a outra falou, beleza, se você precisar de alguma ajuda, eu tô aqui. E a terceira ficou em dúvida, tipo, mentira, você vai fazer isso mesmo? E eu realmente estava bastante decidida, eu realmente queria muito uma mudança de vida, eu queria muito alguma mudança. Eu acordava 4 horas da manhã para poder praticar esporte, estudava outros idiomas, estudava desenvolvimento pessoal, eu ajudava meus pais, eu ia trabalhar. Então eu estava em constante desenvolvimento para algo, porém na época eu não sabia para que algo que era. E isso me corroía muito, porque eu falava, cara, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, só que eu não sei o que eu preciso fazer. E eu sei que eu preciso estar em movimento. E era isso que me fazia estar em movimento, ninguém entendia o que estava acontecendo, por que eu acordava 4 horas da manhã. Então foi bem interessante
essa parte. Tá passando um ciclone na cidade, por isso que tá esse vento. Eu até assustei agora. Achei que fosse o Ortiz chegando, mas... Ai, que medo. Mas é o ciclone, vou até trancar. Porque aqui em casa eu não uso a porta trancada, porque é bem tranquilo, mas vou trancar por precaução. Bom, aí eu entrei no seguro não, cumpri o aviso durante os 30 dias, devolvi o apartamento e me embarquei nessa. E no último dia para vir para Balneário Camboriú, gente, começou tudo dar errado, tudo dar errado. Eu não tinha a passagem do ônibus, a cidade que eu tava, o ônibus não ia sair dali, eu tinha que ir para uma cidade vizinha. Nossa, foi o caos, e eu tinha que ir na rodoviária buscar passagem, só que eu não tinha moto disponível no dia. Eu peguei a bike de uma amiga, a bike ela estourou do nada no caminho, e eu começava a falar: Deus, por favor, se for da sua vontade, me deixa entrar nesse ônibus, mas se não for da sua vontade, que você parta esse ônibus no meio, arranque as rodas deles, não que, né, cause aí um acidente. Porém eu falava: cara, se não for para mim entrar realmente nesse ônibus, você arranca as rodas desse ônibus, porque se eu chegar na rodoviária e ver esse ônibus na rodoviária com as rodas, eu vou entrar. Só isso eu pensei. Eu vou entrar nesse ônibus e eu espero que você me conduza até Balneário Camboriú em segurança. Coloque Nossa Senhora na frente. E são 13 horas de viagem de Balneário Camboriú, de Ourinhos até Balneário Camboriú. Então, tipo, eu já tava muito ansiosa por conta de que era muito tempo dentro do ônibus. Mas, enfim, esse último dia eu fiquei muito estressada, gente. Vocês não tinham noção, porque eu queria muito uma mudança na minha vida. E eu já tinha entregado apartamento, eu não sabia o que fazer. E eu começava a rezar e eu falava: Deus, não tem nada pra me fazer aqui. Não tem como eu me desenvolver, não tenho nada. Olha tudo isso. A cidade não é minha. Eu preciso mudar, eu preciso buscar desenvolvimento. E depois começou tudo a melhorar. Tipo, eu entrei no ônibus, vim em questão de segurança, e lembrando que como eu tinha entrado nos 30, eu paguei algumas contas, não tinha acionado o seguro ainda, porque demorava um pouco mais de 30 dias, né, porque eu cumpri o aviso, vim e precisava de 10 dias para poder acionar ali o seguro. Eu sei que eu cheguei na cidade, eu juro para vocês, com R$11,90. Com R$11,90, R$11,90 na mão, sem mantimentos. Eu não tinha comprado nada, eu vim realmente só com uma garrafa d'água e vim embora. Gente, eu acho que uns biscoitos, uns 2 biscoitos, assim, umas 2 bolachas, sabe, waffles. E tava tudo bem, porque eu tava dentro do ônibus e quando chegasse aqui eu ia resolver. Em nenhum momento eu vi problema, em nenhum momento. Eu acho que essa foi uma das grandes visões, assim, boa que eu tive. Porque se eu tivesse colocado, e se eu fizer tal coisa, e se acontecer tal coisa, eu talvez não teria saído da cidade. Mas em nenhum momento eu vi problema. Eu tava com fome no ônibus, e o legal que eu peguei um ônibus que eles davam um lanchinho, então, tipo, foi muito bom. Eu acho que era Deus mesmo ali na minha vida, porque eu lembro que eu ganhei ainda mais um biscoitinho, né, aquelas Ana Maria, maçã e água. Eu acho que eu peguei 2, 3 pacotes. Enfim, e vim em segurança, cheguei na cidade com R$11,90 no bolso, né, não tinha acabado por aí a minha aventura, porém eu já tinha pago a casa que eu ia ficar, que era uma casa compartilhada de meninas. Então eu paguei 30 dias e eu tinha 30 dias pra dar certo nessa cidade. Senão, eu ia voltar embora e ia falar que eu saí de férias. E eu cheguei na rodoviária com R$11,90, o celular já tinha descarregado, então não dava pra chamar Uber. Eu tava cheia de mala, eu trouxe um sobretudo e o sobretudo ficou no ônibus e, tipo, fiquei bem boladona, mas tudo bem. Cheguei humildemente num taxista e eu olhei pra ele e falei assim: moço,
quanto você cobra para chegar nesse lugar, nesse endereço, que eu tinha até anotado num papel, porque senão ia acabar a bateria e eu não tinha carregador, não tinha lugar para carregar. Gente, tava o caos acontecendo, só que eu tava muito bem, assim, de boa, com a cabeça bem em paz, em meio ao caos. Eu cheguei no taxista e falei, quanto você cobra para me levar nesse lugar? E ele pegou e falou 30 reais. Aí eu peguei e falei, tá bom, muito obrigada. E sentei um pouco longe e fiquei pensando, falei, tá, e agora? Como é que eu vou chegar nesse endereço com essas malas? Eu acho que vou perguntando, só que as malas estão pesadas. Deixa eu pensar um pouquinho no que eu posso fazer. Porque todas as vezes que eu vejo um problema, eu penso em todas as possibilidades que existem assim na face da terra, até eu encontrar uma solução. Porque se você não sabe, para tudo tem uma solução. E se você não está encontrando a solução do negócio, é porque você não está olhando para o lugar certo ainda. E eu peguei e fiquei sentadinha um pouco ali, esperando, né, ver o que eu ia fazer da vida. Deixa eu sentar assim. Peraí, tá.